território, povo e direito. Então, quando eu falo de soberania nacional, eu estou falando da soberania territorial, popular e jurídica. Território, povo e direito. Então, quando eu falo de soberania nacional, eu estou falando da soberania territorial, popular e jurídica. A Lei Magnitsky fere a soberania territorial. Ela fere porque ela se aplica dentro do Brasil. Não, ela não se aplica dentro do Brasil. Ela se aplica aos americanos que têm negócios nos Estados Unidos. Mas e os bancos brasileiros? Não, para de comprar dólar. Para de ter Mastercard, para de ter Visa. Para de comercializar voo que sobrevoa o espaço aéreo americano. A proibição é para eles. Não é para o banco brasileiro. O Brasil está proibido. Não atendo. Então não quero Mastercard, não quero Visa, não quero comprar dólar. Não quero ter título comercializado pela Nasdaq. Onde é que feriu-se a soberania do território? Em nenhum lugar. O Alexandre de Moraes pode ir e vir do Iapoque ao Chuí, de leste a oeste, fazer igual a galinha azul, de leste a oeste, do norte a sul. Nada. Então, já risquei uma bobagem. Soberania nacional, nação, território, povo e direito. Soberania nacional, territorial, não é. Populacional e jurídica. Aliás, a territorial. O que é mais ferir a soberania nacional? A Lei Magnitsky, que não entra no território nacional, é quem está no território nacional, quer saber se quer comercializar com quem tem o território ou não. Eu acho engraçado que ninguém fala que o narcotráfico fere a soberania nacional quando, como no caso do Rio de Janeiro, ele detém 70% da área do estado do Rio de Janeiro, a área na qual ele aplica o seu direito próprio, não vale a lei estatal ali. Então, é um atentado verdadeiro à soberania nacional, porque é um atentado à soberania do território nacional. É um atentado à soberania do direito nacional. E é um atentado à soberania populacional. Porque numa democracia, por mais que nós sejamos uma democracia representativa, o que sai do parlamento eleito pelo povo representa a soberania populacional. A soberania da vontade do povo, que é expressa na lei, não na jurisprudência. Que é expressa na lei, não em programas sociais do governo. Mas mais em programas sociais do governo do que na jurisprudência. A soberania populacional só está na jurisprudência quando a jurisprudência está de acordo com a lei. Porque é o único dos poderes que não é político, mas técnico. E porque é técnico, é um poder que foge à questão da vontade popular. Ele é técnico para aplicar uma justa técnica à vontade popular expressada na lei. Logo, a Lei Magnitsky não feriu a soberania territorial, não feriu a soberania da vontade da população. Que vontade a população brasileira pode ter fora do seu território? Ela não tem vontade soberana fora do seu território.
Quando a gente vai para a casa dos outros, se a gente é educado, a gente respeita a casa do outro. A gente não é soberano na casa do outro. A gente é soberano dentro da nossa casa. E olhe lá ainda, se a gente tiver criança, se a gente tiver esposo, esposa, companheiro, companheira, a gente é soberano respeitando a soberania do outro. É uma ONU dentro de casa. A gente não é soberano nem dentro de casa, porque se a gente não paga IPTU, se a gente não paga o condomínio, então a única soberania do povo brasileiro, na verdade, a bem da verdade, é a soberania jurídica. Então a lei magnífica não fere a soberania territorial nem populacional brasileira. E a soberania jurídica? Ela fere a soberania jurídica brasileira. Bom, jurídico. Jurídico é diferente de jurisdicional. Uma coisa é o jurídico, que é um termo mais amplo. É um termo mais genérico. E o jurisdicional é uma espécie que está dentro desse círculo maior, que é o jurídico. Vamos imaginar o jurídico como um círculo maior e o jurisdicional como um círculo concêntrico de tamanho menor. Todo jurisdicional deve estar dentro do jurídico. São círculos concêntricos. Mas está sozinho o jurisdicional? Porque senão não tem. Para que eu vou fazer essa diferenciação de nomenclatura se se o jurisdicional está todo dentro do jurídico e não tem mais nada dentro, eu só posso falar jurídico. Não. Tem o legal. O legal, o doutrinário também está ali. Então, dentro do grande círculo jurídico, tem 3 outros círculos menores que o círculo jurídico, mas concêntricos inteiramente dentro deles, e todos eles concêntricos entre si, porque um não pode estar fora do outro. Às vezes são maiores, às vezes são menores, mas são círculos concêntricos menores que a esfera do jurídico, que é o círculo do jurisdicional, o círculo do legal e o círculo do doutrinário. Bom, desses 3 círculos que estão dentro do jurídico, porque jurídico é a doutrina jurídica, a lei e, é claro, a jurisdição. Jurisdição é o julgamento de um problema, de um caso concreto, para que ele seja resolvido diante da lei. Diante da lei. A jurisprudência é o quê? A jurisprudência é a interpretação ou sugestão de melhora ou questões levantadas sobre a lei. Então dentro do jurídico, tanto a jurisprudência quanto a doutrina dependem da lei. Então existe um círculo maior chamado jurídico e um círculo menor chamado lei, o legal, e 2 círculos menores que o legal, chamado jurisprudência e doutrina. Portanto, a soberania jurídica é do círculo maior. Jurídico é só um nome que envolve essas 3 coisas. E dessas 3 coisas, de uma só dependem 2. O jurisdicional e o doutrinário dependem do legal. Portanto, quando eu falo de ordem jurídica, já que o legal ordena o doutrinário e ordena o jurisdicional, a soberania jurisdicional é a soberania da lei do direito, do que está escrito. Porque não fosse isso, nós teríamos um problema de violação à soberania populacional, já que a vontade da população está no legal. Porque a população é sempre autor ou réu. Então, metade da população não vai concordar com a decisão judicial e metade vai.
que metade ganha, metade perde. Mas a lei é a expressão da maioria. Mesmo que seja ruim, que no Brasil é tudo uma desgraça, mas então a soberania nacional no quesito jurídico é a soberania da lei brasileira, não da jurisprudência brasileira. Jurisprudência não é lei. Nós somos um país de matriz romana. Nós não somos um país de matriz inglesa, como é os Estados Unidos, em que a jurisprudência vira precedente e tem força de lei. Não é assim no Brasil. No Brasil vale o que está escrito, principalmente em matéria de direito criminal. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.